Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta aqui com o Jornal da Rede Alesp, informação atualizada para você no combate ao novo coronavírus. Bom, agora a gente vai de informação, nós temos um giro de repórteres. Vamos falar agora com a repórter Melissa Araújo. Boa tarde, Melissa. Olha, a Melissa teve, então, vamos reconectar aqui com ela. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho sobre a... Voltou. Melissa, nos escuta? Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Melissa. Aqui é a Priscila, quem fala. Seja bem-vinda. Quais são as informações que você tem hoje? Priscila, é o seguinte, hoje de manhã a gente teve a CPI contra a violência sexual contra estudantes do ensino superior. Essa é uma CPI que tem uma importância grande aí para os trabalhos da casa. Os deputados membros dessa comissão trouxeram aí muitas informações alarmantes sobre essa situação, principalmente relacionadas à trote, não só em universidades públicas, mas também como em universidades particulares. Então, o objeto da investigação é bastante delicado. A deputada Damares Moura, que é a presidente da comissão, ela trouxe um relatório no plano de trabalho que trouxe dados assim estarrecedores. Eu vou ler um trechinho para vocês, que é o seguinte: em 2015, o Instituto Avon, em parceria com Data Popular, realizou uma pesquisa de violência contra a mulher no ambiente universitário, com a participação de 1.823 universitários de ambos os sexos, 60% mulheres e 40% homens, e de todas as regiões do país. Dentre as universitárias entrevistadas, temos os seguintes números: 67% disseram já ter sofrido algum tipo de violência, seja sexual, psicológica, moral ou física, praticada por um homem em ambiente universitário. 56% já sofreram assédio sexual. 28% já sofreram violência sexual como estupro, tentativa de abuso enquanto sob efeito de álcool, ser tocada sem consentimento, ser forçada a beijar o veterano. 42% já se sentiram com medo de sofrer violência no ambiente universitário e 36% já deixaram de fazer alguma atividade na universidade por medo de sofrer violência. De acordo com essa mesma pesquisa, 27% dos homens entrevistados disseram que abusar uma garota alcoolizada não é violência. Para 35% dos entrevistados, não é violência coagir colegas universitários para participação em atividades degradantes como leilões ou desfiles. Os números são realmente estarrecedores. Esse dado é de 2015 e corresponde a dados colhidos no Brasil inteiro. A ideia da CPI é focar no estado de São Paulo e atualizar esses números. Mas uma preocupação dos deputados, a maioria dos membros da comissão são deputadas, uma das preocupações é a questão do sigilo e do respeito e do cuidado com as vítimas. Então, elas pediram, a presidente da comissão pediu que uma sala fosse reservada para essas oitivas, para ser feita de maneira anônima, e foi pedido também que um profissional de psicologia acompanhasse essas oitivas para que seja feito da maneira mais delicada e coerente possível ali, para que a gente consiga coletar o máximo de informações. Então, os procuradores da casa que estão designados para ajudar nos trabalhos da CPI disseram que isso é possível, que a própria casa pode disponibilizar um dos servidores da casa, do serviço médico da casa ou do Estado, pode ser solicitado à Secretaria do Estado para que seja designado um profissional para acompanhar a CPI. É muito importante que a gente colete essas informações. É possível que dessa CPI saiam regras
para os trotes, para que os trotes sejam melhor, não tem esse tipo de coisa, e também para que as instituições se responsabilizem com essa situação. Então, essa é uma CPI que tem uma importância grande, os trabalhos são árduos e será diferente. Os trabalhos, uma vez que, como eu falei anteriormente, eles podem, a CPI pode ter que fazer isso em um ambiente reservado. A CPI é uma CPI pública, mas eles podem ter que trabalhar em ambiente reservado para que nenhuma das vítimas se exponha. E também para que as vítimas tenham coragem, né? A gente sabe que esse é um dos grandes impedimentos. Muitas vítimas deixam de denunciar por falta de coragem, com medo de serem julgadas. E a deputada doutora Damares tem essa preocupação de preservar o máximo possível essa mulher que foi vítima de violência em ambiente universitário, para que também isso não ocorra mais. Então, essas são as informações aí dessa CPI, que é importante demais. Eles vão se reunir às quintas-feiras, às 10 horas da manhã, foi o que foi determinado inicialmente. Então, se houver a necessidade de mais reuniões, eles vão fazer mais requerimentos para que a CPI aconteça mais vezes. Mas a gente lembra, mais uma vez, que o prazo regimental para a CPI funcionar são 120 dias, sendo possível prorrogar por mais 60 dias. Então, essa é uma informação muito importante aí, para que a gente entenda que é nesse período que a gente vai poder coletar essas informações. Os dados que serão coletados nessa CPI serão do último ano, do ano de 2019, final de 18, até o final de 19. Por quê? Se os deputados abrirem demais o leque aí para investigação, fica muito complicado, é muito complexo. Então, determinando este período, que já é um período considerável, elas vão poder coletar aí nesse um ano o que aconteceu de violência contra mulheres no ambiente universitário. É isso, meninas. Vocês têm alguma dúvida? Melissa, eu cobri aqui na Rede Alesp, não sei se 2016, 2015, por aí, o presidente da CPI, à época, era o deputado Adriano Diogo, e se falou da CPI dos trotes universitários, né? E enquanto eles estavam falando investigando, né, sobre a violência dos trotes, morte, então, de alguns alunos por conta de trotes muito violentos, pessoas que precisaram de atendimento médico e depois psicológico, passaram, então, a tomar medicação por conta desses trotes. Dentro desta investigação, também se falou muito da questão do abuso sexual, do assédio sexual em relação às universitárias, né? Então, você falou um dado muito alto de homens, né, de estudantes universitários que não acham que essa abordagem ou esse contato forçado com a mulher dentro do ambiente acadêmico não seja crime, né? Eles entendem isso como normal. E aí é algo que precisa realmente tomar uma atitude para mudança, né? Muitas moças, né, foram violentadas dentro do campus. Exatamente. A gente lembra de uma campanha que não é muito, que é até tem um tempo essa campanha, e que ela continua sendo válida, que é o do não é não. Né? Geralmente ela ganha mais força no período do carnaval, mas eu acho que me parece que nesses períodos de trotes também é válido, e eu sei que ela é disseminada nesse ambiente acadêmico, mas é preciso ser levada a sério, muito a sério, né? Não é não, de fato. Então, não tem trote que justifique, não tem absolutamente nada que justifique o abuso sexual em ambiente universitário. É isso aí, Melissa. Muito obrigada pelas suas informações, explicar para a gente direitinho como funciona e como vai funcionar, então, esta CPI. Muito obrigada, uma boa tarde para você. Obrigada, boa tarde, meninas. Tchau. Tchau, tchau.
Vamos aqui de informação. O deputado Gil Diniz iniciou na semana passada uma agenda na cidade de Juquiá, localizada na microrregião de Registro, Vale do Ribeira, no sul do estado, para reforçar os laços com autoridades e lideranças locais. Ele disse: em Juquiá, fomos recebidos pelo comerciante Cirilo, uma liderança local bastante ativa, participativa e que compartilha dos nossos valores e princípios. Cirilo tem levado adiante a nossa agenda política de mudanças em sintonia com o presidente Bolsonaro, comentou Gil Diniz. Juquiá é uma cidade da maior relevância no Vale do Ribeira, cortada por 3 rodovias. Regis Bittencourt, a SP-79, que liga Juquiá ao município de Sorocaba, e a SP-165, que liga Juquiá ao município de Sete Barras. A economia do município provém da piscicultura, pecuária e agricultura em pequena escala, com produção de leite, mel, ovos, arroz, banana, feijão e milho. Na oportunidade, também conversamos com o amigo Tanaka e outras lideranças da cidade. Foi o que o deputado disse, é uma atmosfera vibrante de busca por mudanças. Colocamos nosso mandato à disposição das nossas lideranças na cidade para promover a agenda de mudanças que a cidade e a região precisam, finalizou o deputado. Nós vamos agora de entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Alessandro Baraldi. Ele é consultor de carreiras. Ele nos fala sobre o mercado de trabalho pós-pandemia do coronavírus. Seja bem-vindo aqui, Alessandro. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, então, sobre essa expectativa, essa retomada, então, de empregos depois da pandemia. O que se espera? Bom, eu não sei se a gente pode falar já em fim de pandemia, né? A gente ainda tem dados bastante alarmantes em relação à pandemia. A própria OMS recentemente trouxe um dado dizendo que a pandemia continua crescendo, de que são poucos os países que estão, de fato, num momento de equilíbrio, e eu acho que o Brasil ainda, no meu ponto de vista, não é um deles. Então, não sei se a gente pode falar em pós-pandemia, né? Acho que a gente ainda está nessa pandemia. Agora, em relação a essa tua pergunta, eu acho que o mercado, de fato, está completamente mudado, né? A gente tem empresas passando por transformações digitais, sendo desafiadas nesse momento, todo mundo em casa. Agora, esse momento é uma retomada, sim. A gente está tendo um comércio sendo reaberto, a gente está tendo a oportunidade de sair um pouco mais, experimentar um pouquinho mais de tudo isso e tentar voltar à vida normal. Eu acho que o processo continua o mesmo, né? A gente precisa olhar as nossas redes sociais, como é que elas estão, principalmente as profissionais. Então, a gente tem para o mercado de trabalho o LinkedIn, que é uma rede bastante significativa. Então, de novo, eu preciso ver como é que eu estou exposto lá, quais são as informações que eu estou transmitindo ao meu respeito. Acho que para esses profissionais que estão fora do mercado de trabalho, uma preocupação talvez que as empresas tenham como um requisito a mais qual foi a capacitação que ele buscou fazer ao longo desse período, né, o período que ele está fora do mercado. Então, eu acho que isso vai ser um diferencial para aqueles que foram atrás de cursos online, porque acho que o que mais a gente teve acesso nesse momento foi de informação, de conteúdo digital à disposição, muita coisa, inclusive de altíssimo nível, de forma gratuita. Então, acho que isso vai fazer um diferencial, ou vai dar um diferencial para esses profissionais que estão aí nesse processo de transição. Eu fico imaginando aquele que talvez tenha sido desligado no início ou no meio e de lá para cá não fez nenhum curso, não fez nenhuma atualização. Eu acho que esse talvez vai ter que ter uma razão muito grande para não ter feito nada, né? Não ter ido buscar uma atualização. Muitas pessoas nesse momento, né, do isolamento, como você disse, perderam o emprego e acabaram
empreendendo. Você acha que essa também é uma modalidade que as pessoas vão migrar? Ou é só nesse momento mesmo em que a economia está instável, as pessoas vão voltar e tentar voltar à CLT? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque quando a gente fala em empreender, além da atitude, né, que ela é extremamente importante, você precisa ter um capital de giro para poder iniciar teu negócio, um capital de giro para fazer o teu negócio deslanchar, né, e ao mesmo tempo, tempo de maturação para esse negócio vir a dar certo e você começar a ter o retorno daquilo que você investiu. Eu acho que esse empreendedor de pequeno porte, ou vamos chamar assim, esse profissional que estava no mercado e que está indo para um modelo de empreender, a minha leitura é de que é um formato ainda que temporário, né? Eu acho que o que cresceu bastante nesse momento, e isso é bem perceptível, inclusive com dados, é o quanto o trabalho como freelancers, e as empresas também, muitas estão buscando esse tipo de profissional, para trabalhos específicos, pontuais e de uma forma mais informal, né, onde você cobra pelo teu capital intelectual e por hora de trabalho. A gente tem exemplos, inclusive, de grandes redes e até indústrias que foram em busca de conselhos consultivos, que normalmente são executivos de grande porte, de grande experiência no mercado, e que têm um modelo de trabalho anual, por 2 anos, enfim, e que agora foi se buscar um conselho consultivo temporário, né? Então, contratando expertise, capital intelectual do mercado, exatamente para um momento específico que eu tenho, que vai levar 2, 3 semanas para nos ajudar a tomar decisões, a formatar um novo modelo, e pronto. Então, é um contrato por tempo determinado e de curto prazo. Então, eu não sei se a gente pode falar numa crescente, acho que ainda é muito cedo, de um empreendimento novo que começa a ser colocado em prática e que você não retorna mais ao mercado de trabalho, né? Essa é a leitura que eu posso fazer aqui do meu lado. Você acha que o brasileiro ainda tem a mentalidade da CLT, o registro, e as empresas mudaram também nesse período a mentalidade e até a prática do registro dos funcionários? Olha, nós somos um povo bastante criativo, né? Quando a gente olha essa geração nova, e a gente chama as startups, né? Que são em todos os seus segmentos, você tem uma grande quantidade de startups. O Brasil hoje tem, se não me engano, 15 ou 16 unicórnios, né? Que são consideradas startups que valem mais de $1 bilhão hoje. E que já até deixaram de ser startups, já estão num formato já de voo pleno, né? Mas eu acho que sim, e acho que quando você fala em empreender, tem um outro ponto importante que eu deixei de mencionar, que é exatamente esse, nós estamos num momento onde a população está descapitalizada, né? É difícil você pensar num empreendimento sem esse capital. Agora, a mentalidade, eu acho que cada vez mais ela e vem caminhando para um formato de mais liberdade, de onde você possa... as empresas têm uma conexão hoje de informação muito grande e buscam profissionais hoje porque tem uma cultura que se busca muito propósito, né? Mas a modalidade de trabalho, eu acho que ela não muda, né? A gente até porque a gente precisaria ter uma mudança do ponto de vista de regulamentação, né, de como se contrata. Por exemplo, o modelo de pessoa jurídica, ele não é um modelo validado pelo governo e nem pelo judiciário, então a gente sabe que é uma modalidade de trabalho que ganhou muito mercado, se tem muita contratação hoje nesse formato, mas ela é um formato completamente informal. E talvez a resposta para a pergunta tua seja sim, eu acho que o brasileiro tem ainda uma necessidade de segurança muito grande, né? Uma necessidade de ter um plano de saúde, de ter uma segurança, um registro na sua carteira de trabalho. E as empresas, enquanto nós estivermos dentro desse formato de legislação, eu não vejo uma crescente de um outro formato de trabalho. Eu acho que o que pode vir a acontecer agora, nesse momento que a gente está vivenciando, é
de uma prestação de serviço num formato de consultoria, né, que é esse modelo talvez de um freelancer. E aí faça com que esse profissional que está mudando a mentalidade também, que precisa gerar renda, né, para dentro de casa, ele abre a sua microempresa e preste serviço. Então, essa modalidade, ela passa a ter uma legalidade, porque eu emito uma nota para você de um serviço que eu prestei por 3 dias, por um determinado período de horas, e aí você começa a ter um equilíbrio, e pode ser que isso aconteça, porque, afinal de contas, a gente, nesse formato, a gente não sabe quando a gente vai ter uma solução para essa pandemia, para essa doença, e o home office, ele ganhou muito espaço. Então, as pessoas hoje conseguem trabalhar à distância, e pode ser que esse formato venha a crescer mais e mais nos próximos meses, e vamos ver daqui até o final do ano o que a gente tem de novos números e o quanto a gente tem uma mudança de fato mais consolidada. Alessandro, para a gente terminar e de uma forma bem direta, quais são as dicas para quem precisa se recolocar no mercado de trabalho? Eu acho que essa de você olhar como é que você está formatado o teu currículo, como é que você está na tua rede social, no LinkedIn principalmente. Se fala hoje muito, né, nas redes sociais como Instagram, como Facebook. Eu acho que elas não podem se misturar. Fosse assim, isso não é uma verdade absoluta. Tem frentes que acreditam que a conexão de uma só rede com coisas pessoais podem gerar engajamento. Eu particularmente não acredito, acho que as coisas podem ser separadas, né? E você precisa deixar que uma rede social profissional. Não fosse assim, nós não teríamos redes como o LinkedIn, que é estritamente profissional, e um Facebook que tem um cunho mais pessoal. Então, acho que essa é a dica principal de como eu estou sendo visto pelo mercado, de quem procura, pelas empresas e pelos recrutadores. Então, o LinkedIn precisa estar muito ativo, com uma boa comunicação, e para isso, se esse profissional não tem condição de fazer sozinho, que ele busque ajuda de um especialista para ajudá-lo, porque isso é extremamente importante. Ok, muito obrigada pelas suas dicas. Eu falei agora com Alessandro Baraldi, que é consultor de carreiras. Boa tarde. Boa tarde, um abraço, tchau, tchau. Obrigada. Bom, nós vamos agora de informação aqui no Jornal da Rede Alesp. Concluído mais um pacote de obras para a remodelagem da nova estrada de Santos, entre os quilômetros 59 e o quilômetro 65 da rodovia Anchieta. Foram entregues mais um viaduto, o segundo dos 3 elevados que integram o projeto. Passarela de pedestres, além de adequações na pista. A cerimônia de inauguração ocorreu em ambiente virtual, com a transmissão ao vivo pelos canais de YouTube da Secretaria de Logística e Transportes da Artesp. Segundo o governo, a liberação imediata do tráfego no novo viaduto ajudará a melhorar o fluxo de veículos pesados na saída do Porto de Santos, rumo à capital paulista. O novo elevado será a alça de acesso ao viaduto geral Augusto Otávio Confúcio, com conexão à rodovia Anchieta, na altura do quilômetro 148 e também no sentido norte 150. O sistema viário ainda terá um terceiro viaduto, Piratininga, que em conjunto com o viaduto Anchieta, em operação desde novembro de 2019, e o Alemoa, recém-inaugurado, completam a organização do fluxo de veículos pesados em direção ao porto e de veículos leves que se dirigem às áreas centrais da cidade de Santos e também de São Vicente. Os investimentos de 270 milhões de reais, o projeto executivo de remodelação do trecho foi desenvolvido pela concessionária Ecovias e está sob fiscalização da Artesp, Agência de Transportes do Estado de São Paulo. Vamos agora de entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com César Cari Eliseu, professor do Centro Paula Souza. Ele nos fala sobre o vestibulinho nas ETECs em 2020. Seja bem-vindo aqui, César. Boa tarde, eu agradeço, Priscila. Boa tarde. Eu queria que você contasse para a gente, né, chegando então a pandemia, a orientação do isolamento social,
Os cursinhos também fecharam. Sim, isso teve um impacto, né, nessa área da educação também, que são os cursos preparatórios para vestibular e vestibulinho. E no nosso caso, que é o Centro Paula Souza, né, que coordena todas as ETECs do estado de São Paulo, não foi diferente. Passou a ter aulas virtuais e nós tivemos que repensar o nosso método de seleção de novos alunos. Então, para não deixar também ficar um buraco, né, não ter aulas para novas turmas nesse segundo semestre e também não prejudicar o andamento administrativo da instituição, então nós tomamos essa decisão depois de muito estudo, depois de muito trabalho, que é de realizar um processo seletivo inédito, né, um vestibulinho para a instituição, e para a instituição é inédito você fazer um processo seletivo sem prova, e nós formatamos, então, esse modelo, né, que seria por análise de rendimento escolar. Como que ele vai funcionar? Como vai ser a inscrição? Bom, o candidato ele vai fazer a inscrição normalmente. Ele tem o site do Vestibulinho ETEC, o qual ele entra e realiza a sua inscrição, só que com uma diferença, né? Ao invés de ele fornecer apenas os dados que seriam utilizados, talvez, para que nós montássemos as salas e as provas, dessa vez é diferente. O candidato ele tem que postar alguns documentos online para que a sua inscrição seja efetivada. Então, como a inscrição vai ser realizada? Ele entra no portal, ele tem um login e senha. Ele entra e preenche todo o formulário de inscrição. Nesse formulário vão ter algumas perguntas relacionadas ao processo de classificação que nós adotamos. Esse rendimento escolar que nós referimos são as notas de português e matemática da primeira série do ensino médio, concluído até dezembro de 2019. Tanto para quem é estudante, está matriculado neste ano a partir da segunda série, como para quem já concluiu o ensino médio no passado. Então, ele vai inserir, se ele tiver o boletim, ele vai inserir o boletim, a declaração, se a escola fornecer a declaração com essas notas, ele vai inserir no site um histórico escolar que contenha essa menção final de português e matemática, e uma série de outros documentos que nós pedimos normalmente na matrícula, quando o candidato tem que se deslocar até a unidade para fazer a matrícula presencial, nós também pensamos nisso com relação a esse processo. Como as escolas continuam fechadas e as aulas já devem começar no próximo mês, então a matrícula também será virtual. Então, para o candidato não ter que encaminhar documentos e ir na escola apresentá-los, no próprio site do vestibulinho vai permitir que o candidato também faça o upload desses arquivos, né, que nós chamamos. Ele vai postar uma cópia do CPF, do RG, e uma foto também, assim, pedido para que o candidato poste no site. São documentos que nós pedimos e que depois a escola, né, quando ele for classificado, fará uma conferência para ver se não está faltando nada, né? E voltando à questão da classificação, uma vez ele colocando as notas finais de português e matemática da primeira série do ensino médio, o sistema vai fazer uma média entre esses dois conceitos. E a partir desta média é a nota que vai classificar esse candidato. O critério ele é por nota ou tem também alguma questão social? O critério basicamente é uma classificação por nota. O que nós temos no estado de São Paulo hoje é um acréscimo, que nós chamamos de pontuação acrescida, que é um decreto do próprio governo do estado, que acrescenta à nota final do candidato 10% caso ele tenha estudado na rede pública de 5ª a 8ª série, ou se ele for afrodescendente e fizer essa declaração, ele tem acréscimo de 3%. Se o candidato se encaixar nas duas situações, Priscila, ele tem um acréscimo de 13% na nota final que o sistema vai calcular pelas médias finais de português e matemática da primeira série do ensino médio. Até quando pode-se fazer essa inscrição e quando começam as aulas? As inscrições terminam dia 21, às 15 horas,
tá? Porque nós também, por que são às 15? Porque tem muitos candidatos que talvez vão fazer a impressão do boleto para pagar no banco. E como é o último dia, o banco normalmente fecha 4, 5 horas da tarde. Então, se ele fizer a inscrição no último dia, ele ainda consegue, dá tempo ainda de pagar o boleto no banco. E as aulas estão previstas para começar por volta do dia 17 de agosto. Né? Uma semana antes será a semana de matrícula e ambientação no sistema online, porque como as escolas estão fechadas, então neste momento, a princípio, as aulas começarão virtuais e ao longo do tempo em que as medidas de relaxamento forem flexibilizadas a ponto de tornar possível o retorno, pouco a pouco, então, esses alunos terão contato presencial nas ETECs. E lembrando também que, embora toda a nossa forma, nesse princípio, todos os cursos sejam online, né, só nesse começo, existem alguns cursos que nós ofertamos que são 100% online, independente do que está acontecendo hoje em relação ao fechamento das escolas. Então, nós temos algumas turmas 100% online e a grande maioria é presencial, que terá o início de forma online. Eu queria que você falasse um pouquinho até das aulas, né? Falasse um pouquinho das ETECs, o que elas oferecem, então, para o estudo, então, e a idade também, são só para jovens, as pessoas mais maduras também podem estudar? Priscila, as ETECs estão abertas para qualquer idade. Né? Quando nós falamos do ensino técnico, é um ensino técnico concomitante ou subsequente. O que isso quer dizer? Ele atende o público que está estudando neste momento no ensino médio, que está matriculado na segunda ou na terceira série do ensino médio. Então, esse público a gente chama de concomitante. E o subsequente é para aquele público que já concluiu o ensino médio. Pode acontecer também de pessoas que já concluíram até o nível superior e queiram fazer um curso técnico. Também está aberto, eles podem fazer. Então, assim, é livre. Tirando, no final do ano, nós vamos ofertar os cursos integrados ao ensino médio. Esse é o público mais focado, para quem está concluindo o fundamental e vai ingressar no ensino médio e já entra no ensino médio com um curso técnico também dentro dessa grade curricular. É claro que o curso técnico concomitante subsequente também será ofertado no final do ano. Então, nós atingimos um público maior no final do ano. Agora, no meio do ano, ele está aberto. Né? Então, tirando o curso de enfermagem, que tem que ter 17 anos para ingresso, o restante, a partir da segunda, estando matriculado a partir da segunda série do ensino médio, ou caso ele já tenha concluído, ele pode concorrer. E são vários cursos, né? As ETECs, nós temos 223 ETECs no estado de São Paulo. Nós temos cursos desde a área da indústria e agricultura até prestação de serviços, passando por cursos como agropecuária, mecatrônica, desenvolvimento de sistemas e administração, entre muitos outros que sempre formam muitos profissionais que são absorvidos no mercado de trabalho. César, para concluir, como a pessoa, então, faz a inscrição? Qual é o site? O site é o vestibulinetec.com.br. E um recado importante, Priscila, assim, nós temos 10 etapas dentro do painel, dentro do formulário de inscrição. E são muitas coisas que eles precisam enviar dentro desse site. Então, precisa prestar bastante atenção, né? Tem que prestar atenção também, não só pela questão de não cometer nenhum equívoco no preenchimento da ficha, mas em relação aos documentos, porque são vários documentos que são pedidos para fazer no sistema, e ele precisa, às vezes, de tempo para conseguir esses documentos. Então, a mensagem que eu deixo é no último dia, senão pode correr o risco de não conseguir concluir a inscrição, caso falte algum documento. Tá ótimo, muito obrigada então pelas suas informações. Nós conversamos com o César Cari Eliseu, que é professor do Centro Paula Souza. Deixou o recadinho aí então para quem quer fazer o vestibulinho. Faça inscrição o quanto antes, tem toda a documentação que você precisa enviar. Não deixe para a última hora para não perder uma oportunidade. Bom, o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência e a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau, um ótimo dia.
Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do